Olá, 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 meus amores! Olha eu aqui cheio de micagem mais uma vez com vocês no Bem-Estar Cultural. Eu, Titia Simone Star, né? Aqui na cama com as Mandonas, recebendo mais uma vez o delicioso, né, querido e amigo Baby Brilho, né? Meu amigo, amado, querido, parceiro de longas datas, que vai estar aqui hoje conversando sobre um tema muito legal, né? Que a gente vem aqui desfrutar uma vez por mês na cama com as Mandonas, né? Eu, Titia Simone Star de cá, e o Baby do lado de lá da telinha também, na telinha dele, né? E a gente tecendo aqui algumas conversas, né? Alguns bate-papos acerca de curiosidades, acerca de voz, né? Acerca de trazer empoderamento para voz também dentro da comunidade LGBTQIA+. E hoje a gente vai trazer aqui o tema alossexismo. Alossexismo, minha gente? Não sabe o que é? Pois então, vem com a gente. Hashtag Fique Livre, isso daí, hashtag Fique Livre. É sempre bom dizer aqui, né? Eu e Baby temos este combinado, essa comunhão, que nós não somos PhDs, né, no assunto sobre sexo, não somos sexólogas, mas somos intrometidas e metidas no assunto também. Gostamos de ler, gostamos de nos inteirar sobre os assuntos que acercam a nossa comunidade LGBTQIA+. Bom, está na hora do óculos, não é? Porque a gente sabe, né? Gente, eu estou me achando lindésima hoje nesse filtro que me deixa mais azulada ainda e mais rosa, né? Agora eu estou meio salmão, assim, uma cor meio tô com fome, né, minha gente? Essa cor desperta fome, não é? Pois então, minha gente, para quem está chegando agora, sejam todas as pessoas bem-vindas, não é? Vamos conversar hoje aqui na Cama com as Mandonas, mais um papo delícia, com o meu querido amigo, né, o convidado de todo mês, o meu querido @baby com y.brilho, tá, minha gente? Siga ele aí nas mídias sociais. Ele sempre tem muita coisa legal para nos dizer, tem sempre muita coisa muito bacana para nos mostrar. E eu quero, então, brindar a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Olha que bonita que ficou a minha taça. Brindar, né? Menos pedidos e mais brindes às nossas conquistas, né? Essa semana a titia teve quase uma arranca aqui no Instagram, mas deu tudo certo, graças a Deus, né? A conta do Bem-Estar Cultural foi hackeada e, né, fiquei aí 2 dias enlouquecida com essa história. Então tô aqui também para alertar vocês, minha gente. O mundo está cheio de fraude aqui no Instagram, fraude no Facebook, fraude no WhatsApp, fraude no TikTok, fraude nas contas bancárias, fraude em Brasília. Opa, fraude em Brasília também, né? Então, o mundo é talvez uma grande fraude, mas, né, a gente precisa resistir sobre todas essas questões que nos abalam. Vou fazer aqui pro José Otoriva, tá aqui com a gente, seja muito bem-vindo. O Emerson de Jesus também já chegou, né? Vem chegando, minha gente. Que então vou abrir aqui a nossa live, né, falando desse tema que nós buscamos, né, em artigos, buscamos na internet, buscamos em vários lugares o tema para a gente estudar e falar com vocês, porque nós levantamos alguns temas e a gente fala, agora que nós vamos atrás, né? E aí fomos atrás, o Baby já chegou, Baby, eu já vou pedir já para você mandar o convite para mim, tá? Vou só fazer aqui a introdução do texto. E aí escolhemos esse tema, né? Esse tema alossexismo, e descobrimos ao longo dos nossos estudos que não tem muita coisa pra gente, né, fundamentar a nossa prosa aqui hoje, mas tem um texto que eu fiz uma compilação aqui e eu quero ler esse texto para vocês relacionado ao tema de hoje na Cama com as Mandonas, né, recebendo o Baby Brilho, meu querido amigo, apresentador, stylist maravilhoso, de muitos anos, né, queridíssimo, que vai estar aqui já tecendo com a gente essa conversa aqui sobre o alossexismo. Mas Titia fez a pesquisa, fez o para casa e vai ler para vocês aqui agora, tá? E a gente vai tecendo um comentário aqui bem rapidinho. Alossexismo.
ser contra pessoas assexuadas. Dizer que são pessoas que não têm prazer e libido. Ui! Esse é um grande erro para falar do alossexismo. Mas antes da gente falar do alossexismo, né, da alossexualidade, nós temos que falar sobre a sexualidade ou o espectro assexual. É a falta total, parcial ou condicional da atração sexual a qualquer pessoa, independente do sexo, tá, minha gente? Do sexo biológico ou do gênero que nós estamos falando aqui. Os assexuais, eles tendem, em sua maioria, a apresentar pouca ou inexistente interesse nas atividades sexuais humanas. A sexualidade é considerada uma orientação sexual, minha gente, sendo também parte da sopinha de letras, né, da comunidade LGBTQIA. É aí que está o alossexismo e a assexualidade, né? Então, faz parte das nossas letrinhas LGBTQIA+. Alguns homens e mulheres assexuais não conseguem ter prazer. E no caso do homem, a ereção e a atividade sexual, tentando a penetração, é impossível para eles, né? Assexuais também diferem em seus sentimentos em relação à prática de atos sexuais. Alguns são indiferentes e podem fazer sexo para o benefício do parceiro ou da parceira, né? Romântico ou não. Seja o assexual, ele pode ter sim uma relação afetiva e pode fazer sexo, mas isso não significa que ele goste, né, de fazer sexo. O ativista LGBT Dan Savage, que é sobre ele que eu estou falando aqui, né, do artigo, afirmou que a sexualidade é uma escolha e descreveu como a escolha de não ter relações sexuais e considerou indigno de atenção a assexuais que podem ser socialmente discriminados devido às crenças à heterossexualidade que a assexualidade padrão, né, traz para a comunidade de gays, lésbicas, que negam e muitas vezes a condição da assexualidade para não incomodar outras pessoas dentro da nossa própria comunidade LGBT, né? Sabe-se também que pessoas assexuais sofrem de estupro corretivo, minha gente. É isso, né? É sobre isso que nós estamos falando aqui, do estupro corretivo relacionado ao alossexismo. Se você nunca ouviu falar essa palavra ou se ouve pela primeira vez, saiba que o alossexismo não é legal, né? É uma situação aí que nós estamos aqui para debater hoje sobre, né, esse lugar de pessoas que são contra a comunidade assexuada, né? Pessoas, no caso da sexualidade, que não tem interesse sexual, mas pode ter um relacionamento, pode beijar na boca, pode ir no cinema, né? Pode ir no teatro, pode ir aonde quiser, pode ir numa sauna, né? Mas não chega às vias de fato. E qual o problema? Adoado, cada um no seu quadrado, não é, minha gente? Então é isso. Eu queria fazer aqui essa ressalva, né? Sabendo que aqui tem uns números muito doidos, né? Mas assim, vamos lá, vamos reconhecer, né? Sabe-se também que as pessoas, como já disse, né, elas sofrem um estupro corretivo, sendo pressionadas a envolverem atividades sexuais e até em procura de médico para consertar isso relacionado à sua sexualidade, né? Uma pesquisa de 2015 constatou que 43,5% das quase 8 mil pessoas assexuais pesquisadas haviam se deparado com a violência sexual, simplesmente pelo fato de não desejarem fazer sexo. Há um equívoco de que as pessoas assexuais nunca estão em situações sexuais e, portanto, não podem ser agredidas sexualmente. Existe sim, né? Quando nós brincamos, quando nós conversamos e comentamos sobre isso, né? Nossa, como assim, né? A pessoa não tem interesse sexual. Nós já estamos, né, discriminando uma pessoa que vive à margem da sociedade, né? Então, tomar muito cuidado, né, minha gente? Em ouvir, saber ouvir as pessoas, entender qual é a relação e prática desejada pelas pessoas e respeitar é o nosso dever e o nosso direito. Bom,
Baby, o Tarcísio acabou de chegar aqui agora, também tá acenando pra gente. Beijinho, querido. Seja muito bem-vindo, o Emerson, o José. Baby, pode mandar então pra gente, né? Acho que já fiz aqui uma leitura bem prática sobre a questão da assexualidade. Tia já jogou ali pra lá. E vou virar pra cá pra eu receber aqui o Baby. Baby já vai tá mandando. Eba, já mandou ver a solicitação aqui, que boniteza. Opa! Ele já, gente, ui, né? Brinde aí, galera, ó. Tô com a boca seca. Ei, meu amor! Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá. Eu não tô. Agora eu tô te ouvindo. Fala um pouquinho porque deu uma falhinha aí no começo. Fala pra nós. Oi? Oi, baby? Oi, amor. Me leva, amor. Por onde for, quero ser seu pai. Não tô te vendo mais. Congelou. Acho que você vai ter que sair, gata. Se eu fosse você, tirava o fone, porque tia está sem fone. Vamos testar sem fone, gata? Pode ser isso. Agora estou te ouvindo, mas congelou de novo. Fale. Vai falando aí pra nós. Você consegue me Ah, ouvir? você Consegue tá me me ouvindo ouvir? bem? Mas sabe o que eu tô achando, baby? Eu acho que O você vai ter que quê? tirar o fone, gata. Acho que você vai Tá ter que dando tirar pra o ouvir? fone, porque eu estou sem Será? fone. É, Ah, vamos ver se melhora. desconecta aí pra gente ver. Oi, fala comigo. Oi, oi. Olá, olá. Ei, amor. Não, não. Ih, piorou. Sumiu total agora. Deixa eu te mandar um convite. Tá me ouvindo Sai daí que eu vou te mandar um agora? convite, tá? Quem sabe? Oi? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora, Oi. Oi. não, tá congelando muito. Tá congelando muito. Muita imagem tá Ué, o que congelando. será? A sua imagem. Pode ser. A minha imagem tá congelando pra você? Não. Opa, agora sim. E agora? E Ah, agora? Como é que melhorou. tá? Melhorou, melhorou, É? melhorou. Então Melhorou vamos. total. Então vamos. É a força Ótimo. da internet, né, gata? Tem jeito não. Pode ser. Meu amor, dá Hum. o seu boa noite, seu bem-vindo aqui para todo mundo, que eu já te apresentei, mas eu gosto sempre de deixar a bola contigo. Tá, então vamos. Louríssima, Ah, maravilhosa, nesse casaco vermelho, sangue, carne aí do outro lado. pois é. Meu Tudo amor, bem, aqui mas. tem um monte de gente fazendo oi para você já. Ah, pois é. Um oi pra você, Simone, um oi para todo mundo, né? Sua equipe toda, o, Eita. o bem-estar, né? Enfim, a internet toda que tá ligada. E é mais um assunto que é importante, né? Mais um assunto que você levanta que é de suma é sério, assim, um assunto que é sério, que a gente trata com mais leveza, mas que é algo a se observar e a prestar atenção, porque aí resumindo tudo isso daí que você disse, acaba sendo mais um grupo que está no foco de um preconceito, né? Acaba sendo preconceito de novo. Exatamente. Então, não tem outra. Tudo cai nisso. Então, mas vamos falar sobre o assunto. E a sua explanação aí é um assunto que é difícil até de encontrar, né? Porque ele é novo. Eu digo, é uma discussão nova. E é difícil até encontrar artigos ou algo que seja mais específico, um texto mais redondo, né? Que a gente busca É. mesmo na internet, que é um assunto novo, a gente não encontra em livros. Mas é por isso que tem essa internet para a gente debater, enfim, né? É isso. E Nesse um beijo para grande todo livro. mundo que tá aí, né? Tá todo mundo mandando um beijo Isso, ali, tá é que não dá chegando um para monte de ver. gente jogando coraçõezinhos. A Laurinha gente e as pessoas gosta todas. muito. A gente Sim. gosta muito de coraçõezinhos, mas ó, tem um monte de gente. Tem a Thaisa, tem o Inácio. Ei, baby, arrasa, querido! O Inácio tá falando pra você. É a A Carla Laurinha. Pérez entrou aqui. Que delícia, Sim. Carlinhos. Um beijo pra você, amada. Lembrava Lara dos de nossos Ribeirão. desfiles, né, amor? Ei, Uhum. delícia! Né? Lara de Tem a Ribeirão, tá Snow, ligado? a Ah, Slow. Milena. Tem o CV Teles, a gente, um monte de amigo do Baby tá aqui. Sejam todas as pessoas Sejam bem-vindas. bem-vindos. Isso, e ajuda a gente, entra aí na página do Bem-Estar, vamos dar uns cliques aí pra gente, nós estamos Sim, por precisando, favor. É, né? vamos lá.
Meu amor, então falando de alossexismo, né? A gente está aqui, né? Sempre bom a gente lembrar para todo mundo. Gente, ai, é o óculos que enfiou dentro da orelha. É, então é o seguinte, como o Baby falou, né? Um assunto novo, novíssimo em folha. A gente não acha muito isso na internet, a gente não tem livros que falem sobre isso, porque é um tema que está aí, né? Surgiu agora muito dentro desta sigla do A, né? Que está relacionado às questões da assexualidade. Baby, como é que você vê esta relação da assexualidade na sociedade? Conta para nós, gata. Você conhece Então, alguém? Já ouviu falar? Então, é engraçado que toda vez que traz um assunto, esse assunto sempre esteve ligado comigo. E coincidentemente, a gente não escolhe o assunto pelo Walter, um beijo. Viu um coração para você também aí. Walter é de Itaú. Tem gente de todos Sim. os lugares, a Lara de Ribeirão, a Laura daqui, Isso. Milena. Um beijo para você, professora Milena maravilhosa. Conseguiu pegar o lanche aí, Milena? É? Um beijo pro pessoal do Insanos. É um lanche maravilhoso, um hambúrguer que tem aqui. Enfim, vamos falar de, vamos falar de coisa Ui, boa. vamos falar de É, alossexismo. vamos lá. E eu sempre tive ligado a todos os assuntos que a gente levanta aqui, né? E o alossexismo acaba sendo que né, a sexualidade, ou a gente falava que era você, né, resumindo isso, que é o que você explicou, é você não ter mesmo uma preferência, independente de qualquer coisa, é você não querer ter um relacionamento sexual. Sim. E eu vivi muito tempo isso também, né? Então eu tive dentro dessa performance. E é engraçado, aliás, essa falta de performance, né? Na verdade. Porque era não fazer sexo. Então, isso era independente, porque eu já sabia que eu era uma pessoa gay. Mas, até então, não existia nenhuma. Cada um com as suas concepções. Eu, naquele momento, não queria. Eu queria me divertir, queria festejar, queria estudar. Eu não estava ligado a uma pessoa e nem a outras para só me divertir sexualmente falando. Aham. Mas é engraçado que se eu volto a 20 anos atrás, né? Ou um pouquinho mais, já existia realmente, não existia talvez essa palavra, o sexismo, mas já existia o preconceito, que acaba sendo isso, um resumo Sim. da ópera, Aham. por conta principalmente das pessoas que faziam o meu círculo de convivência. Uau. Então, começava por aí, né? Porque havia uma cobrança para você tomar uma decisão sobre fazer ou não sexo, né? Aham. E não ser assexuado, hoje assexual, a palavra mudou, mas com o mesmo contexto. Então existia essa exigência, você tem que fazer isso, você tem que conhecer alguém, você tem que... Já passou da hora, então... isso até aos 27 anos, né? Que foi quando aconteceu de tomar... de sair dessa coisa do assexual. Mas, socialmente falando, e hoje com tudo mais aberto, como acontece com todos os temas... aí ganha um foco maior toda vez que a gente fala sobre, mesmo que seja para falar sobre algo que vai ajudar socialmente, mas ganha também um foco maior para as pessoas que estão com a visão ruim da coisa. Então, aí vem aí os assédios, vem a violência sexual, as tentativas todas de abuso, né? Em todos os graus. Então, isso é muito importante, assim, a gente falar sobre, mas ao mesmo tempo ter um cuidado de como falar e para quem falar, ou a hora em que se deve falar, para que isso não se torne aquela coisa que você toca no assunto e esse assunto começa a ser ruim e começa Aham. a mexer com a cabeça de quem não presta. E aí utiliza disso para ferir, para violentar, que é o que você estava falando aí no seu texto, que diz Sim. muito bem sobre isso, né? As pessoas não Uhum. respeitam esse grupo assexual, que é um direito deles não quererem, independente da idade, ou se eles estão, né, saindo da adolescência, se jovens, ou se são mais velhos. Tem pessoas assexuais bem mais velhas, né, que nunca tiveram Aham. Aham. nenhuma relação com ninguém, e de repente você liga um clique aí desse pessoal maldito que vem para poder aterrorizar, para poder violentar, para poder desrespeitar essa turma. Mas é um tema a discutir sempre, né? E de respeito, não adianta, assim. Todos os temas, todos os grupos, tudo que é levantado, a gente
tenha um respeito sobre isso. Se você não entende, pergunta sobre, né? Faça Sim, perguntas. sim. Quero saber, tenho essa curiosidade, preciso entender, para quebrar mesmo essa coisa do preconceito e do alossexismo. Então, É. é por Eu fiquei aí. muito feliz, baby. Eu fiquei muito feliz quando você trouxe essa pauta. A gente está discutindo muito sobre o que falar com vocês, né? Sempre quando acaba uma live aqui, a gente está querendo sempre novos temas e está Uhum, envolvido em coisas interessantes também para trazer aqui. E eu sim. fiquei muito, muito feliz quando você levantou essa pauta do alossexismo, porque foi exatamente quando eu li, né? Eu não conhecia o termo, não sabia, nunca tinha ouvido falar dentro do próprio movimento social, eu nunca tinha ouvido falar. Uhum, E aí, quando você me traz essa pauta, eu fui lá na memória exatamente quando você me fala aí de 20 anos atrás, né? O quanto é perigoso dentro dos nossos próprios grupos de amizade, dentro uhum, dos nossos grupos de resistência, né? Dos nossos sim. grupos de existência. E no caso, quando o Baby fala isso, me vem na memória todos os amigos da época, todas as gracinhas, todas as bebedeiras, todas as alegrias, todas as festas que a gente foi. E sempre, né, tem num grupo aquele que é mais alegre, que é mais disposto, né? E que está ali também, né, aflorando mais para a relação dos desejos sexuais e tal. Então, dentro do nosso grupo, a gente sempre teve pessoas muito ligadas, né, na comunidade G, na comunidade gay principalmente, muito ligadas a essa relação do sexo. E existindo dentro do nosso próprio grupo, né, a figura do Baby, que era cobrada insistentemente, né, Baby, Uhum, com essa. Quando você vai namorar? Quando você vai beijar na boca? Quando você vai uhum, perder a virgindade? Isso passa a ser uma cobrança que vira um incômodo para as pessoas. E por mais é, educado e por mais gentil que sempre foi o Baby, né, com os amigos e nessa relação, a gente sempre passou muito por cima desse assunto, né, Baby? E sim. acho que trazer esse assunto agora é também nos empoderar desse assunto e falar, poxa, se isso, né, se isso tivesse acontecido comigo lá atrás, né, eu poderia estar aqui hoje, né, falando disso com mais propriedade, inclusive pela vivência, que não é uma vivência saudável, né? Mas assim, a gente consegue lidar com isso. Eu também tive uma fase minha, né, dentro desse lugar nosso que aqui que é de práticas e vivências mesmo. Eu também tive um momento da minha vida de indecisão, se eu era G, se eu era... O que eu era? Eu nem sabia o que eu era, né? E a gente está aí, a vida é um ciclo, né, gente? A vida Uhum, tem esse ciclo, essa respiração que gira em torno da gente o tempo inteiro, pedindo, né, muito cuidado, e ainda mais hoje, né? Tomar mais cuidado ainda quando a gente faz uma brincadeira dentro dos nossos próprios grupos, quando a gente faz uma brincadeira aqui na internet, né? Porque isso discrimina as pessoas, isso coloca as pessoas à margem, né? uhum. Baby, mais alguém, você já dentro dos seus grupos de convivência, você trabalhou com muitas pessoas ligadas à moda, e a moda tem um tempo muito rápido, né? Os bastidores da moda são muito rápidos. Então, né, eu vejo meninas muito novas, meninos Uhum. muito novos. Você ouvia isso da parte das meninas, modelos e dos modelos também? Sim, quando você está com grupos mais jovens, principalmente, né, que são esses grupos que, independente de serem gays, héteros, o que for, mas são grupos que estão mais dentro de questões duvidosas, assim, de incertezas, né, a palavra mais certa é essa. Então, eles Sim. não estão muito certos do que eles querem, o que eles pensam, e até a gente, né, um pouco mais velho, também jovens, mas um pouco mais velho que eles, a gente tem esses momentos de grandes incertezas, né? O tempo todo, a gente vai mudando de fase e as incertezas vêm junto. Aham. Algumas certezas e outras incertezas. Então, tem que ser discutido mesmo, né? E eles realmente chegam e falam: não, eu não estou pronto, não, eu não estou afim, não, eu não olho para ninguém. E isso não precisa voltar atrás. Isso agora, acontece agora, com os jovens mais esclarecidos, jovens mais ligados à internet, jovens que podem pesquisar o que quiserem. Quer dizer, a sabedoria, se você busca, ela está aí no teu dedo. É só você clicar na internet e buscar, né? Buscar fontes seguras e, e pesquisar, enfim. Então, assim, eles não são bobos, né? Eu falo essa galera mais jovem, adolescentes, eles não são bobos. Então,
a gente está ali em volta com uma vivência e com uma tarimba de ter na pele, né? Ter vivido na pele a emoção de Monange, de todas as coisas. Mas e a gente tem que estar ali mesmo para poder dar esse suporte, né? Não que a gente vá, que a gente sabe tudo, não é nada disso. Mas assim, ó, isso aconteceu comigo, cuidado, porque é um tipo de coisa que vai para o mesmo lugar, não tem mudança, tem coisas da vida que não mudam. Independente de geração, independente da época bíblica ou de agora, tem coisas que se repetem sempre. É do humano. Então, e aí se repete na intensidade, ou no valor, ou na falta de valor daquele momento que a gente está vivendo, que é a tua época. Mas tem coisas que não mudam, mas acho que vale mesmo esse suporte, a gente falar sobre o assunto. Então, assim, alossexismo é muito sério. Sei que vão surgindo muitas palavras que confundem, que são complexas, né? Essas junções, esses prefixos e sufixos que se juntam a palavras que são prontas para poder explicá-las e resumi-las. É tudo muito complexo. Tem palavras novas que você nem encontra no dicionário, porque são movimentos novos que trazem questões, sentimentos e propostas novas, e as palavras vão surgindo. E aí a gente tem que falar sobre elas, a gente tem que debater. Não é difundir a coisa ruim, mas é debater para combater o que possa ser ruim. Né? Exatamente. Mas assim, essa molecada toda, perguntem sim, se você não consegue falar com a tua mãe, com o teu pai, que seria mais interessante, que também é um assunto que ele não vai conhecer, porque é um assunto que está muito ligado a gente que está por aí, né? Mas busque, assim, grupos ou pessoas que possam te orientar ou te dar um norte para falar sobre todos esses tipos mesmos de preconceitos que existem a todos os grupos. Então, assim, parece que tudo ligado ao sexo. Claro, tem obviamente as pessoas que curtem muito os temas e que vivem aquilo e curtem porque tem um amigo que passando por aquilo, né? Que é um amigo que é ele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tem essa turma ruim que fica de prontidão para poder atacar, para poder usar da fragilidade dessa molecada, para poder utilizar das mentiras e se fazer de lobo, né, em pele de cordeiro e atacar, e aí vem violências e um monte de coisa. Então, e violência gerando morte, né, baby? A gente não pode esquecer isso. Nós não podemos esquecer nunca de falar isso aqui nas nossas lives. E a gente sempre fala com o compromisso da informação e da... né, dessa troca gostosa aqui de um bate-papo sobre o assunto, porque esses assuntos não são discutidos na escola, não são discutidos na família e não são discutidos dentro da igreja, né? Nós estamos falando de 3 coisas aqui básicas na nossa vida que todo mundo vive. Então, quando a gente está trazendo esses temas aqui, por mais, né, uma brincadeira que a gente já faz aqui lá no começo, para fazer uma descontração e tal, porque é um tema que a gente leva muito a sério. Né? A gente leva dentro da nossa vontade de transformação aqui, de informação, de trazer isso, de trazer o questionamento, de trazer a reflexão. E é só trazendo essas novidades, trazendo esses lugares que a gente cresce. Né? Exato. Então, né, o Baby está falando aqui da juventude, né? Já passando a bola para você, Baby, essa semana eu tive um encontro com uma afilhada minha de 14 anos, né? Em que a mãe está muito preocupada, porque está namorando à distância, é amor virtual na internet. E aí eu comecei a conversar com ela, assim, uma menina de 14 anos para os 15 anos, e ela tem total certeza do que ela está fazendo, ela tem total consciência e conhecimento do que ela está fazendo, porque né, tem toda uma monitoração ali dos pais e tudo mais, tem toda uma preocupação, mas ela sabe o que é manter uma relação à distância. E quando eu falei de alossexismo, ela é uma pessoa de 14, 15 anos, ela falou, eu já ouvi falar sobre isso. Contra pessoas que discriminam as que não têm desejo sexual. Eu sou virgem ainda, ela falando pra gente, né? Eu sou virgem ainda, eu namoro à distância, né? Tô aqui em Belo Horizonte e o carinha que eu tô tendo uma relação aqui, eu tô namorando, e usa a expressão ainda namorando. Tá lá em Porto Alegre. Então, aí está dentro também a relação dentro dessa junção do alossexismo, a gente precisa compreender. Porque, poxa, chegar lá no recreio da escola e ouvir uma brincadeira, uma gracinha do colega, isso vai machucar, né? Exato. Isso vai trazer sequelas. E trazer sequelas para um adolescente é trazer sequelas para o resto da vida. Da vida, né? exato. Sabe que as cadeiras de divã estão assim, ó.
E é nesse, né? engraçado que você disse, Marcelo, Simone, eu Tranquila, amor. sempre, eu esqueço do cavalo, né? Ah, Eu esqueço que o cavalo então, está montado. antes de você falar, eu Simone, tenho que mandar um beijo grandiosíssimo para a Ariane uhum, Caparelli, que acabou de entrar aqui há sim, pouco. ah, maravilhosa, sempre linda. Amada, que saudade de você! Tá cada Olha como dia ela mais chegou linda. agora. É, Maravilhosa. Desfilou com as gente, peruca azul também, né, maravilha. na É, época. pois é mesmo. Delícia, tem um monte de gente Muitas fazendo boas teatro junto. lembranças. Um Isso. beijo Fala para aí, a então, Ariane Bê. também. Mas você me Isso. fez uma pergunta lá atrás sobre. Eu acabei falando e não respondendo especificamente isso. Sobre Ah, conhecer pessoas e tal, né? aham. E é engraçado que eu acabei agora, se a gente sempre fala disso, eu acabei de me formar em educação física, foi uma experiência bem interessante, e onde você convive com essa molecada, né, mesmo nova da faculdade. E e um dos meus colegas de faculdade, ele optou por isso. Ele tem 23 anos agora, né? 20, vai para 24, algo assim. E ele falou: eu não quero. Eu só vou ter uma relação quando eu encontrar alguém que, dentro das minhas concepções e do que eu acredito, possa estar conectado comigo. Então, ele não é gay, né? Mas Sim. ele é hétero. E ele fala isso, tipo, eu não quero. Ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa super aberta, né, a todos os assuntos, tem lá as travas dele, mas Aham. como todo mundo. Mas ele fala isso, assim, é um discurso que ele fala muito abertamente comigo. E eu acho que ele começou a falar com as outras pessoas principalmente quando estavam na minha presença, porque eu acho que ele se sentia um pouco mais seguro de falar de um assunto que para ele é difícil, mas que perto de pessoas como eu, que é tudo muito normal, né? Assim, para mim é tudo muito Sim. não simples, né? Porque de repente é simples para mim, mas não é para outro. Mas é tudo, são assuntos que a gente tem que falar mesmo, para eles se tornarem comuns, para eles se tornarem reais na vida de E todo mundo. principalmente a gente que está na educação, né, Bê? Se a É, gente não for atrás desses assuntos para os nossos encontros com os nossos educandos, nós estamos ferrados, sim. né? E Eu outra, também, como educador, eu preciso saber dessa relação aí, e né, ele com os meus agora, educandos. sim, e ele agora, ele já foi inserido, né, para o seu concurso e tal, foi inserido aí nesse esquema todo, é um professor, ele já está dando aulas e tal, muitos alunos, e ele também tem que estar preparado, como grandes professores que a gente teve, preparou sobre isso, falando sobre isso, para esses alunos novos, o aluno que é gay, o aluno que é bi, o aluno que é assexuado, Olha que o maravilha, aluno, né, gente? o aluno que é trans, né? Então, assim, Tudo. mesmo crianças, né? A gente Aham. sabe que a gente já percebe isso criança. Talvez os pais não queiram aceitar, mas é um problema deles, problema mesmo. Porque as Aham. crianças já estão desenhadas, né? Elas já estão ali. Exatamente. Precisam ser só lapidadas para que elas tenham uma saúde mental, para que elas tenham uma saúde física, para que elas tenham uma saúde cultural, uma saúde social, tanto para a fase infantil, pré-adolescente, adolescente, a fase adulta e a fase, todas as fases. Porque essa criança vai crescer, vai ter filhos, e tudo recomeça. Então, é um ciclo, né? Não para de rodar. Exatamente. Então Aham. é legal que ter esse professor que ele opta por ser assexual, né? Por Aham. enquanto eu Aham. não quero, eu estou na minha e quando existem outros desejos, outros poréns, outros porquês, outras metas e objetivos, foco em outras coisas. Uhum. Mas isso não quer dizer que de repente ele tenha desejo, ele conversa sobre isso, não tem desejo, não tem isso aqui, né? Ele não é uma pessoa que está morta, né? Não é uma Aham. múmia. Ele Sim. só está nesse momento sexual. E que, de repente, se ele comenta com um amigo lá do futebol dele, tal, que são, né, o pessoal mais machão e não sei o quê, nada contra eles, mas ele pode ser, com certeza ele já foi zoado, ele já foi. Com E aí certeza. entra também, Simone, a coisa do alossexismo, dessas pessoas fazendo contra ele esses ataques, sem Tudo. saber que isso também é um ataque, né? Exato. Ainda mais por conta do machismo que já existe ali em todo mundo, em nós. E Ai, muitas você. vezes, e muitas vezes nesse universo machista, masculino, por exemplo, do futebol, vamos pegar essa relação, né? Às vezes o cara, se ele é tão amigo, ele vai dar um incentivo porque o cara vai mesmo procurar, né?
preocupação e tal, mas sabendo que ele está sendo preconceituoso, porque o outro não Sim, quer, né? sim, Então tem que tomar sim. cuidado mesmo, minha gente. E é legal que o Marcos aqui Carvalho ele faz uma pergunta. Sim. Que se o alossexismo pode ser uma fase, um período. Sim e não, né? Aham. Pode ser uma escolha, uma opção mesmo de vida, porque existem pessoas aí com 70, 80 que optaram a vida toda, nem existia esse É. nome, não o alossexismo, Sim. o assexuado, né? O ser assexuado. Aham. Mas o ser assexuado, sim, pode ser uma fase, até você descobrir o que você quer, mas também pode ser o seu estilo de vida, um estilo de vida, não sei se eu colocaria estilo de vida, mas pode ser uma escolha que ele fez pro resto da vida, né? Tipo, É. que aí tem uma diferença do celibato, que não tem nada a ver com celibato, né? Aham. Aham. Então a gente tem que distinguir essas duas coisas, Exatamente, compreender né? essas coisas. Porque, inclusive, você fala aí, e me desperta aqui para a coisa, por exemplo, da melhor idade, né? A questão da Sim. melhor idade. Então, assim, será que a gente fica, né, assexuado ao longo da Sim. nossa história de vida? Porque a libido, minhas gente, depois dos 50, e olha que Titi já está com 52, está caindo, viu? Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ir no médicozinho, fazer uma reposição de hormônio, seja homem, seja mulher, é importante. Por quê? Porque Uma todo mundo reposição de vai cair nessa. hormônio ou uma reposição de pessoas, né? Ou uma Porque reposição de tem isso. pessoas. Não é o teu caso, mas você pode. Eu acho que às vezes nem é muito o hormônio, é É, reposição de pessoas. de vez também, que é a grava, né? Troca de pessoa, que é melhor ao invés de repor hormônio, repõe É, pessoas. e a gente sabe que tem N coisas que contribuem para isso, né? O fumo, o álcool e Tudo. tudo mais. Então, assim, acho que a pergunta do Marcos Paulo aí, né? Querido Marcos Paulo, beijo para você. Marcos Paulo tá em todas aqui, delícia. Marcos Paulo é um psicólogo, querido amigo, que está sempre aqui com a gente, né? Fomentando essas conversas também. É um cara super bacana. E aí, falando dessa pergunta do Marcos Paulo, eu fico aqui pensando, sabe? Cuidado, né, minha gente? Não vamos jogar pedra, não, porque todo mundo pode passar por isso nas Sim, fases nossa da vida. sim. Então, assim, é aquele relacionamento que não está indo bem, né? É aquele abuso, né? Dentro das próprias relações, que faz você ir desgostando também da Uhum, coisa e chegando a uhum. isso. Então, é um assunto que a gente precisa conversar. O termo é novo, alossexismo é novo. Você que está aí do outro lado e tem pergunta, manda pergunta para a gente, né? Suas E, dúvidas, suas curiosidades, também quer falar bobagem com a gente, pode falar. e E a gente hum, já, nós vamos abrir aqui para quem quiser entrar com a gente aqui, uma terceira pessoa, para a gente falar mais um pouco sobre isso, né, Bey? A sim. nossa proposta é essa, a gente ficar aqui secando o assunto, Uhum. mas vendo que vocês estão interessados também, mande para nós um convite, a vontade de entrar aqui, que a gente vai estar chamando vocês aqui para uma conversinha rápida, uns 10, 15 minutos, mas é sempre bom ter Sim, mais gente envolvida nessa rede, né? Nessa rede que é uma rede de informação e de utilidade pública. Sempre sim. falo isso. Joga aí, baby. O que mais? Não, e só completando o que o Marcos Paulo disse, perguntou, né? Assim, para mim, é sempre bom a gente falar de você mesmo, né? Porque de repente você fala, parece que generalizou e que todo mundo é assim, não. Para Sim. mim foi uma fase, mas que eu até então não achava que era uma fase. Até os Uhum. 26, até os 27 anos, foi uma fase que eu achava que ia durar para sempre, porque até 27 anos, mesmo sendo gay assumido, nananana, sem ter problema nenhum com isso, e não Uhum. acontecia nada, eu não estava apaixonado por ninguém, eu não queria ninguém, eu não sentia, né, não tinha, eu não queria fazer nada com ninguém. Daí quando aconteceu, aí sim que eu descobri que vivi uma fase que eu achava que ia durar para sempre. Então pode ser isso também. Às vezes você está numa fase longa que do Uhum. nada muda. E aí você acha que vai ser para sempre. Então eu acho que é vivência, eu não sei. Aí é de cada um, é um É. tempo de cada. Essa fase pode ser só a da adolescência, pode ser com pessoas mais velhas como eu conheço, bem Uhum. mais velhas que optaram por isso. Talvez também com a influência, Simone, de coisas do tipo a criação,
o lugar que ela esteve, né? Então, assim, o ambiente, as pessoas, o convívio, o que ela ouviu, o que ela aprendeu, tudo isso pode influenciar numa opção de não querer, né? De ser Exatamente. assexuado. Você me fez lembrar de uma coisa, eu vou te cortar um pouquinho, porque você me fez lembrar Uhum, uma coisa que vai dar um gancho nisso que você está falando. Na escola de teatro em São Paulo, eu tive uma grande amiga que é daí de Passos, né? Que hoje uhum, mora na Noruega e tal. Minha querida amiga Sandra Inês, que sempre está aqui também, não por causa do horário, porque tem um fuso horário complicado lá para ela, mas ela sim. sempre entra depois e faz os comentários comigo. E Uhum. aí ela vai estar vendo aqui, eu tenho que falar dela. A gente fala o nome, né? Mas a gente não dá o nome do santo de quem a gente vai falar. E Sandra Inês tem um tio aí na cidade de Passos, assumidamente gay, não levanta bandeiras dentro da família. A gente se conheceu na fase do teatro. E ele é uma pessoa que não tinha desejo sexual por ninguém. E O era um desejo momento que sexual não se dele era falava na disso. arte, Uhum, não tinha internet nessa época, né, gente? uhum. Então, é arte, é teatro, é música, é dança, é um exímio artista que não tem desejo sexual. Me lembrei dele, esse tio querido, que não vou dar o nome aqui, mas muito amado, e que não sentia desejo sexual. E a gente sentou várias vezes para conversar sobre isso, porque era uma curiosidade nossa na época. Uhum, E olha aí o uhum. alossexismo lá atrás. Por quê? Sim. Porque era outra época, os valores sociais e os valores familiares eram outros, e você falou exatamente o que a gente precisa pontuar nessa questão. Os Então, valores. porque quando a Hoje os gente. valores são outros, né? Sim, porque quando a gente fala de um ponto da vida de alguém ou de uma situação social momentânea, a gente tem que ver principalmente essas coisas. Ah, quem é essa pessoa, com quem ela convive, que ambiente é esse, como ela foi criada, ela tem uma estrutura cultural, ela lê sobre o assunto, se comenta em casa, enfim, a vivência dela. Não é só falando, é porque fulano, né? Não, a gente, né? Você pega uma pessoa que vive agora, neste exato momento, que pode estar assistindo a gente, nasceu, cresceu neste momento agora, uma pessoa jovem, em Nova York, e pega essa Aham. mesma pessoa da mesma idade, que também vai à escola, que cresceu, mas que cresce numa fazenda aqui perto. Então, eles têm as mesmas informações, são jovens, são inteligentes, Exatamente. só que eles são ambientes diferentes, são crenças diferentes, são Aham. momentos sociais, é social e econômico diferente. Até o econômico, ele Super totalmente influencia nisso. Então, cultural, né? E que escola que financeiro. ela estudou? Às vezes tem uma escola pública em frente de freiras, uma particular de freiras e uma pública do lado que não é de freiras, e as cabeças são exatamente contrárias, assim, são cabeças Ex- bem diferentes. Então estão do Aham. lado, mas estão tão diversas. Então, assim, a gente tem que analisar Cada sem caso querer, é um caso, sem né? querer analisar ninguém, mas se a gente for analisar o cultural, o social, o que envolve o entorno dele, o ambiente, é muito importante para a gente começar Muito uma importante. conversa, né? Exatamente, muito importante. E acho que a gente precisa, inclusive, respeitar. Aí nós vamos passar para um Uhum. lugar aí que é a questão do desejo do ser humano, né? Me faz lembrar agora, Cavalo, né, Marcelo Oliveira, como terapeuta holístico e como terapeuta tântrico, eu tenho atendido alguns clientes, a maioria com muitos questionamentos acerca do sexo, desejo, genitália, gênero e N coisas. E aí, me deparo com situações, exatamente o que você está falando, baby, uma situação geográfica, né? A pessoa nasceu ali no meio rural, né? Ela tem um tipo de convivência, ela tem um tipo de vida, né? Ela tem um tipo de relação social, inclusive dentro da família, e o desejo é de sair desse lugar para conhecer outras coisas, né? Conhecer outros lugares, conhecer outras possibilidades. Então, existe aqui, seguindo a gente, alguém que a gente conhece, né? Alguém que a gente já viu falar sobre isso, mas que a gente não tem ouvido falar sexismo. Então, vamos conversar com uma cabeça mais aberta e mais madura sobre isso, né, minha Uhum, gente? uhum. Porque, assim, é muito triste deparar com pessoas novas, 23, 24 anos, né? Deprimidas, né, por conta do preconceito relacionado à sua escolha
né? A Sim. sua escolha, o seu desejo sexual. E nós, como seres humanos, né, que somos conscientes, estamos aqui para desconstruir esse pensamento, né? Desconstruir esse lugar que é uma fala que não leva ninguém a lugar nenhum, a você ficar com o cotovelo na janela, né? Prestando atenção na vida do outro e dando pitaco errado ainda. Porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente dá pitaco errado, a gente pode receber um processo em cima. Então, tomem cuidados, né? Tome muito cuidado com as relações. E não tem nada de mal a gente encontrar alguém que não tem desejo, né? Eu lendo essa pesquisa, eu fiquei assim muito curioso e também, né, relacionado ali numa definição que o ativista coloca do homem, né, hétero, que não tem desejo sexual, que não tem ereção. Então, assim, gente, isso são disforias, isso são, né, são problemas que afetam o psicológico do ser humano e que afetam o estado físico também. Nós não podemos dissecar o corpo humano como corpo e pensamento. As duas coisas estão juntas, né? Assim como o desejo, como a sexualidade, como o prazer, né? Como né, a vontade mesmo de estar com o outro ou a não vontade de estar com o outro, isso faz parte de uma vida natural e a gente precisa ter maturidade para falar isso. No nosso caso aqui, como educadores, né, com os nossos alunos, nós precisamos falar isso com os nossos sobrinhos, né, com os nossos afilhados, com os nossos filhos, por que não? Né? Nós temos muitos amigos que estão aqui, que são pais e que são mães. Então, gente, conversar em casa é o melhor caminho. Comunicação é o melhor caminho. Não é não, baby? Pois é, você disse tudo. Duas coisas que você disse assim brilhantemente, que eu ia falar e você até já falou. Essa aí, Completando aqui, a comunicação, né, que eu acho que sem ela, a linguagem, né, tudo tá na linguagem, tudo tá no conversar, no diálogo, na comunicação. Comunicar, comum, né, comunicar. Então, é trocar mesmo as informações e dúvidas. E outra coisa que você disse, que é muito importante, assim, a gente entrando na psicologia, é, é não desconectar. Não existe não existe esse desconectar de corpo e mente e alma. Então, assim, os três estão juntos, não tem jeito. Se um não vai bem, afeta os outros. Se esse não está bem, afeta esse. E vai afetando um ao outro. E até tudo ficar ruim. Aí você fala, mas eu perdi a fé. Repara que a gente fala assim, mas eu perdi a fé. Quando você está deprimido, começando com depressão, não começando com depressão, mas tipo, quando você está mal, né? Porque aí a mente, teu corpo responde, nossa, apareceu uma manchinha, será que é de sol? Aí você vai descobrir que é por causa do psicológico. E aí você passa a falar, nossa, eu tô perdendo a fé. Repara que a gente une as três coisas sem saber. Quer dizer, seu corpo já está sendo afetado por uma coisa de mente e a sua fé também está sendo afetada. Então, que é a coisa da alma. Então, não desconecte os três e cuide dos três, né? muito bom. Independente do que você acredita, independente em quem você acredita, independente em que tipo de tratamento você vai buscar. Mas assim, não deixe buscar o saudável. E o Sim. saudável também é dialogar, é falar sobre os Aham. assuntos, eles estão aí, e o pior do que os assuntos estarem aí os problemas estão trazendo os assuntos à tona. Então, Uhum. assim, existe o assunto porque existe um problema. Sim, A gente está aqui debatendo um assunto porque existe esse tipo de preconceito. Senão a gente não estaria aham. debatendo porque já estaria resolvido. Então, Exatamente. é assim que a gente vai fazer. Então, independente da crença, independente de como você foi criado, independente da sua política, em quem você acredita, a ideologia, não interessa. Os problemas estão aí, né? A AIDS continua aí, pegando todo mundo, e ninguém fala disso. Exato. É, nós estamos. A A pandemia do, pandemia ainda a está no ar, pandemia do entendeu? coronavírus esconde uma coisa, agora é a guerra da Rússia com a Ucrânia que está escondendo Exatamente. a Então a gente vai pandemia. abafando assuntos, né? Exatamente, E não exatamente. podemos esquecer desses De assuntos. forma alguma. Porque eu, independente vou falar eu não por soberba, mas eu, se for analisando um problema, aí eu tô me colocando, que eu independente de, da pandemia, independente de guerra, independente da conta de luz que tem que ser paga, independente da vida que corre normalmente, eu Uhum. ainda tenho os meus problemas e tenho que ficar me esquivando
e me protegendo das pessoas preconceituosas que Sim. querem me atacar, né? Uhum, E isso eu não tô indo, eu não tô falando de gente que não me conhece, me ataca porque não me conhece. É pior ainda, é gente que tá próximo. Aí é sim. uma pessoa, aí são amigos que se afastam porque não concordam com é, um pensamento que você tem sobre alguém que está próximo de você e que eles não concordam, porque aí a vida deles é perfeita de uma outra maneira, a sua não é assim, e eles se afastam. Isso é um tipo de preconceito, né? Que a gente está falando de preconceitos aqui. Então, assim, esses problemas, eles estão juntos. Eu não resolvo um e depois vou para a pandemia resolver e volto para cá. Não, eles estão juntos. Mas a gente não pode deixar, um não pode abafar o outro, né? Você De não pode forma se alguma. calar e nem ficar aguentando aquilo que não é legal. No último caso, deixa a pessoa falando sozinha. Busca a Joga para o informação correta. universo, né, gata? Joga para o Joga para o universo. universo. É, eu achei demais a sua explanação aí na sua fala, baby, relacionada a tudo isso que a gente está falando, principalmente nesse ser íntegro, né? Nesse ser íntegro que se reconhece como um ser íntegro, que se preocupa com o corpo, que se preocupa com a mente e que se preocupa com o espírito. Isso é muito Isso é sério. ciência, né? Isso é ciência, Uhum. isso é filosofia, mas é ciência Sim, oriental, né? A ciência do sim. Tantra. Eu, como terapeuta tântrico, eu venho estudando isso há muitos anos. E eu só consigo falar isso de mim, porque eu Uhum. consigo ensinar, eu consigo praticar o Tantra a partir das minhas vivências, né? A partir do Uhum. que eu Uhum. estabeleço como relação com o outro. E isso é tudo o que as pessoas entendem de errado dentro da filosofia do Tantra, por exemplo. Né? Achar Uhum. que o Tantra está relacionado à genitália. Que eu acho que é um assunto Sim. que a gente podia trazer uma hora aqui para a gente secar Aham. essa coisa do Tantra também, porque Tantra é saúde, né? Tantra é beleza, Tantra é amor, Tantra é espiritualidade, Tantra é conexão de comunhão, almas e espíritos, é tanta coisa acho que a gente pode trazer aqui, mas não é esse o caso hoje, né? Mas eu queria deixar isso aqui claro, que isto que nós estamos falando, gente, é muito importante. Há 2 semanas, 3 semanas atrás, nós perdemos uma pessoa importantíssima dentro da luta, né, da comunidade LGBTQIA+, um homem trans, o Paulo Vaz, né, que é daqui de Belo Horizonte, estava atualmente morando em São Paulo, casado com o representante lá do Põe na Roda, né, que era um casal muito feliz dentro da escolha, né, deles, um homem trans maravilhoso, o Paulo, um cara inteligente, entrou na Polícia Militar no estado, né, na cidade de São Paulo. Então, assim, conquistou seu território de fala, seu território de existência e, minha gente, por causa, né, por efeitos e causas das mídias sociais, especificamente do Twitter, que a gente precisa dar um nome aqui, né? O Paulo foi extremamente atacado pelas escolhas dele e, né, dizem aí as más línguas, isso não foi relatado oficialmente, que eu achei muito bonito, inclusive, da parte do Põe na Roda, que é um site que traz visibilidade, que traz conteúdo para a comunidade LGBT e não tratou desse assunto qual foi o motivo da morte do Paulo. Mas a gente sabe que o grande peso dessa morte foi os ataques homofóbicos que o Paulo recebeu no Twitter e nas mídias sociais. Então, minha gente, vamos tomar muito cuidado com isso, porque o seu filho, o seu vizinho, né, a pessoa da sua comunidade, a pessoa do seu lugar geográfico, ela pode estar sofrendo isso. E você, às vezes, bota uma viseira na frente para não ver isso. E aqui Sim. nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Eu recebo muito pedido de ajuda. Graças a Deus, o Bem-Estar tem tido este lugar aqui, que é o lugar de ouvir as pessoas. Né? Então, você que está aí e que tem isso na sua vida e que não tem coragem de falar em casa, não tem coragem de falar com a sua família, né? Não tem coragem de falar com o padre, com o pastor, com quem que seja, com o guru, né? Chama a gente. A gente é esclarecido mesmo, a gente tem a língua solta, a gente é bafo total, a gente aceita você do jeito que você é para discutir o que você quiser. Porque se a gente não conhece, a gente vai atrás. Não é isso, Uhum. Bey? Exatamente. Eu acho que tem que ser sempre assim. Você não sabe o que é, busca informação, né? A gente não pode ficar vivendo ainda numa questão de ignorância, colocar a ignorância na frente de tudo. E principalmente
num assunto tão sério que é o alossexismo, né? Voltando aí a ele. Sim. Então, o que, para quem está entrando agora, que é mesmo assim, esse preconceito às pessoas ou grupos que não sentem prazer ou que não querem se envolver sexualmente com outras pessoas. Assexuais, assexuados, né? Use a Sim. palavra como quiser. Então, o respeito é acima de qualquer coisa. A gente sempre fala sobre ele aqui, porque eu acho que é o fundamento maior, o nosso maior alicerce aqui, que vai, eu acho que até além do amor, porque o amor você constrói. O respeito, ele Sim. já tem que existir, né? Eu não É posso obrigar uma valor, pessoa a me né? amar, É valor. mas, A gente conhece a sim, palavra valor só, né, quando fala de dinheiro, mas valor, nós sim. temos valores dentro da gente. O respeito é E, um valor, né? É um nossa, ele é o valor que maior nós de recebemos todos de eles. graça. Inclusive, nós Exato. recebemos de graça ele, né? É o Pode maior de falar. todos eles. Então, você não gosta do meu cabelo, não concorda com o meu visual, ok, eu acho que você tem esse direito total. E, né, mas você não precisa me agredir, aí respeito. Então, o respeito às pessoas que estão dentro dessa questão do alossexismo, que graças a Deus, assim, eu tive, né, as pessoas, um semi-bullying, assim, mini bullying, vamos falar assim, Teve. quando eu tive esse período, que para mim foi um período, Sim. né, de ser assexuado ou assexual, né, que é uma palavra que agora é mais recente, mas eu tirei de letra, eu acho que tudo que vem a mim, em todas as coisas que eu estou inserido, ou qualquer tema que eu estou envolvido, não porque eu quero, mas porque a vida vai me envolvendo, por quem eu sou, eu tenho que ser firme mesmo, sabe? Eu tenho que ter resistência, essa palavra. Tem umas palavras que são muito de ordem, assim, de falas empoderadas, que às vezes até cansam a gente, Exatamente. mas a resistência, ela tem que existir mesmo, né? Como se fosse aquele que vai colocando sacos de guerra, de areia, como é que chama aquilo? Tem um nome, aquela Trincheira. barreira, trincheira. Trincheira. A nossa resistência tem que ser construído trincheiras de sabedoria, trincheiras de Ó, informações corretas, trincheiras de pessoas que engajadas e não a brigar. Quando vou lutar, eu não quero lutar. não. Eu quero construir uma trincheira de pessoas inteligentes, de informações corretas e de informação que possam me dar sabedoria para saber lidar com a fala. A É, minha arma maior é a minha palavra, né? com Acho que certeza. ao invés do tiro, são palavras que são colocadas no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Se elas quiserem seguir, ouvir, ok. E Tá se tudo elas certo. quiserem, perfeito, mas se elas não quiserem também, mas vai Tá ficar tudo lá, certo. ela sabe que elas foram esclarecidas, só não É quiseram verdade. utilizar da informação. Igual falar, sua mãe não te educou, eu tenho certeza que a mãe educou. Todas as mães educam, da Sim. forma delas educam, com as suas culturas, com o seu ambiente, a sua realidade. Você que ouviu sim, você aprendeu sim, só que você não colocou, não absorveu e não pôs em prática. O problema está aí. E aí não é o problema da mãe e do pai, sabe? Não, o problema é Então seu, né, é gata? seu, é você que não quis, você que prefere ser ruim do que ser Aham, bom. Então vamos ser aham. bom, vamos ser feliz, vamos respeitar todos os pensamentos e sentimentos. É assim. É. E hoje, engraçado, eu tava falando sobre isso, assim, eu fiz, aliás, a testemunha tá desde 10 horas da manhã montada, tá, gente? Eu estou aqui derretendo no cimento. Depois eu até brinquei lá, falei, nossa, essa marca de maquiagem é boa mesmo, porque o tempo que eu tô aqui no sol, né, Ela uma podia beleza. patrocinar, gente. A gente Tem que não, você, patrocinar, né? né? A gente É, não tá bom. fala enquanto ela não patrocina. Não, a Mas gente a não marca é falou o nome. boa, né? Mas Enquanto assim, não e patrocina. aí a gente estava falando disso, da questão da dualidade, né? O quanto, né, é importante a gente compreender o quão nós somos sagrados e o quanto nós somos profanos também, né? Uhum, E quando fala a palavra profano, ela está ligada ao pecado. Então, gente, uhum. já precisamos desconstruir a partir daí, né? É. Porque nós nascemos com essa dualidade em nós. Nós somos seres positivos e negativos. Nós temos energias positivas e energias negativas. Se temos positivo e negativo, nós somos pessoas boas, mas nós somos pessoas más também. E aí, Uhum. ó, a busca desse equilíbrio, às vezes, quando a gente acha que está desassociado o corpo da mente e do espírito, a gente não encontra o equilíbrio chamado discernimento na nossa vida, não.
né? Sim. Então, é muito importante a gente compreender esses termos novos que, né, que passam pela nossa vida e, às vezes, passam e a gente não dá tanto valor sobre eles. E eu Sim. fico muito feliz de estar aqui, né? Tenho certeza que o Baby também. Fico muito feliz de estar falando com tantas pessoas aqui, amigas, né? Tantas pessoas queridas, que vão, ó, botar essa conversa para frente também. Sim. Vão passar esse assunto, vamos compartilhar, né, minha gente? Já que o mundo agora é do compartilhamento, vamos compartilhar essa nossa coisas prosa, boas, essa nossa né? conversa. Coisas boas. Porque Isso aqui a gente vê, sabe, eu fico muito triste, assim, a gente só vê as pessoas que acontecem, que explodem, que se tornam referências virtuais, né? Como é que chama? Os influenciadores, influencers digitais. os influencers, essas pessoas todas, assim, a grande maioria vem de assuntos banais e fúteis e idiotas e que se acham engraçados e que são idiotas. Então, assim, eu nem sigo pessoas, essas super pessoas aí, né? Elas nem precisam que eu siga, já tem tanta gente seguindo. Já tem tantos, mas né? assim, mas aí você não vê uma fulana de tal que, por conta que era casado com alguém que caiu de um prédio, utilizar esse poder todo, pelo menos a gente não fica sabendo, para poder passar um recado de saúde, para poder se envolver com alguém que possa, uma empresa que possa trazer uma informação dentro mesmo do que ela faz, de trazer uma informação de direito civil ou de direito penal ou de qualquer outro direito que a gente tem ali, vive todo dia e não sabe, porque a gente não sabe mesmo os nossos direitos. Então, assim, não fazem uma campanha para poder ajudar, para poder engajar, para poder apoiar pessoas que estão precisando, que estão com fome, ou que precisam de livros, ou que precisam de estruturas, ou que precisam construir uma escola. Não existe. Então, assim, eu fico muito triste que são sempre as pessoas fúteis, que são aclamadas, que recebem prêmios, que blá, 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 blá. Obviamente que existem as pessoas que utilizam do seu poder de visibilidade para ajudar, e elas não expõem isso. A gente sabe que existe um monte de gente assim, mas a grande maioria não. Aí elas estão discutindo a franja, estão discutindo a cor de um batom, que vermelho é vermelho. Aí estão discutindo por que a unha não tem glitter na unha, não tem strass colado, não tem uma pedra preciosa, sabe? Então, assim, tipo, isso é importante para eles porque vende, pode até ser, eles são milionários, mas para mim não é. Então eu não sigo esse tipo de coisa e eles não me representam e não acrescentam em nada para mim. Não nos representam, né? Então eu não me influencia em nada. Então é isso. Lindo. Amor, nós estamos aqui com 1 hora de live, então você então vamos lá. que quer bater um papinho com a gente aqui, a partir de agora, pode mandar um convite que a gente vai te chamar, tá? A gente vai ter aí mais uns 15 minutinhos para abrir aqui para uma terceira pessoa entrar com a gente, para a gente falar mais sobre o sexismo, para matar a saudade do Baby, matar a saudade de mim também, né? E aí, eu quero dizer o seguinte, minha gente, que esse lugar aqui do Na Cama com Mandonas, né? Primeiro que é uma homenagem, né, gente? Uma homenagem à nossa deusa. Para quem não sabe, tem um filme, sabe. né? Tem um filme que é um documentário com a Madonna. Um documentário da Madonna, que eu e Baby somos fascinados por Madonna e sua vida, nossa amiga. Ela é todos esses assuntos, né? Ela é todos esses assuntos. Ela já tratou de tudo isso no passado, onde não se falava nada. E ela era a bruxa malvada por estar falando de assuntos que tem a ver com a vida de todo mundo. Aí hoje, nós estamos aqui conversando, mas ela já falou isso, e fala, e briga. Atrás. Então, falou em videoclipe, né? Tudo. Falou nas letras, nos seus posicionamentos, quando ela sobe num púlpito para falar com o público, não só com os fãs, mas enfim, ela é maravilhosa. Ela manda, né? Então tem esse propósito, né? O Na Cama com as Mandonas tem, né? Essa nossa homenagem. Essa brincadeira. Madonna, a gente não manda em nada, na verdade. A gente não manda em nada, na verdade. A gente não manda em nada, a gente só traz informação. Vocês mandam aí. Exatamente. Né? E aí, cada um manda no seu. Eu quero ser muito, muito sincero aqui, muito sincera, né, com vocês, e dizer que dentro desse lugar aqui do bem-estar, uma das coisas que me dá mais prazer aqui de estar todo mês é esse encontro com o Baby, porque ele traz o que eu mais prezo na vida,
que é o respeito pelo ser humano e pelas suas escolhas, que é a minha escolha, o meu ativismo, né? Então, quando o Baby fala disso, né, seguir as pessoas e estar aqui, claro que a gente se preocupa com os seguidores, sim. Claro que a gente se preocupa com os conteúdos. Claro que a gente está aqui porque a gente quer que este assunto chegue às pessoas que precisam. Mas eu não aceito de forma alguma, dentro do bem-estar, pessoas falando mal da nossa comunidade LGBT, falando mal dos nossos assuntos, porque isso aqui é utilidade pública, minha gente, né? Nós estamos tirando aqui a nossa noite de sábado, uma vez por mês, para estar trazendo informação para gente que está morrendo. Então é muito sério, você que é hétero, você que é homo, você que é bi... Você que é né? ser humano, né? Você Não que é tem ser nem essa. humano e que entende o que nós estamos falando, e aí você entra aqui e às vezes fala assim, nossa, não tem tanto seguidor nessa página. Outro dia uma pessoa me falou isso, você não tem tanto seguidor, o trabalho é tão legal, mas não tem seguidor. Eu não estou atrás de seguidores. Eu estou atrás da minha felicidade para trazer felicidade para outras pessoas. Então é com muita alegria que todo mês eu estou aqui com o Baby, que é meu querido amigo, meu irmão de longas datas. E assim, sei que ele veste essa camisa comigo, né, desse ativismo aqui, e é isso que a gente quer. Né? A gente quer passar o que nós vivemos, o que nós experimentamos, as nossas verdades. E se você não está feliz, não precisa atacar a gente também, não. Porque a gente não vai aceitar isso como, né, uma forma de uma construção crítica para a nossa vida. Porque a gente não está aqui para criticar a vida de ninguém. Né? A gente está aqui para trazer, pelo contrário, a gente quer unir as pessoas. Né? Eu sempre acho que a comunidade LGBTQIA+, precisa ser mais unida. Né? Principalmente essas caixinhas, que são as piores, né, representatividades aqui em questão de preconceito. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E você falou uma coisa que a gente não precisa nem de ir além, né? Ivani, um super beijo para você. Obrigado por estar acompanhando a gente. Faz tempo que eu não te vejo também. É tudo de bom. Obrigado pelo elogio também. Mas são seus olhos. Estou cada dia mais lindo, não, são seus olhos. Mas obrigado. Deixa eu te dizer. Que mexe com a minha cabeça. O amor pela vida, gata. Exatamente. Calma, não falei nada. Eu só vou concluir aqui de. Parece que a gente tá entregando. Não tô. Só vou concluir aqui de que eu estava falando sobre exatamente isso que você estava falando, de que as pessoas não se posicionam e quando se posicionam é para atacar e a gente ainda não precisa nem ir muito longe quando você fala da união, na verdade, depois que eu ia falar isso. Quando falo de união né, desse grupo LGBT da sopa de letras, mas assim, não precisa ir muito longe quando você fala de não há união. A gente vê pelas pessoas que estão aqui, a grande maioria são pessoas héteras. Ou que não estão ligadas diretamente a esse grupo. Isso engraçado. Traz uma felicidade imensa, né, porque nós estamos falando com um grupo, de repente, de pessoas que estão afim do que a gente quer dizer. Porque eles querem compreender para levar para casa deles, né? Para levar para o filho deles. Então, que bom, muito obrigado. E a gente vive mesmo um problema muito grande dentro da comunidade LGBTQIA+. Eu tenho medo desse mais aí, porque a gente sabe o que vem pela frente. Que não há união, não há respeito entre as letras. Claro que não é todo mundo, tô falando que não é todo mundo. Mas assim, a gente sabe, porque eu tô falando porque eu vivo isso, né? Então assim, eu sou mais desrespeitado até por pessoas dessas letras todas do que pelos grupos héteros, ou por uma pessoa que possa ser falada, que possa ser chamada de machão, o machão, essa pessoa machista, né? Não, então assim, é muito triste, porque são pessoas parecidas comigo, elas só não se vestem como eu, mas os anseios, os desejos, eu ia falar uma coisa grosseira aqui, mas é a realidade. Vou tentar achar uma palavra bonita porque eu quero dizer. Mas assim, os anseios, os desejos, seja normativo ou não, ou seja exagerado no visual, fashion ou não, drag ou não, trans ou não, o desejo é o mesmo, é da bunda. A verdade é essa. Então, assim... Sabe, não tinha como falar de outra forma. Então, isso independente de qualquer pessoa, hétero, né? O que for. No final, a grande questão é essa, sabe?
tá no traseiro, tá na coisa lá atrás, né? Tá no Na coisa sexo. óbvia, né? Que é o Então sexo. assim, E se não você sei não compreende, porquê. se você não compreende o sexo que te rodeia e o seu próprio sexo, meu amigo, você está totalmente errado, Então, assim, né? eu sou muito feliz comigo mesmo. Eu gosto do meu cabelo, por isso que eu tenho. Eu gosto da minha unha pintada, por isso que eu pinto. Senão eu não estaria com nada disso aqui, se eu não gostasse. Não sou Sim. forçado a fazer isso. Eu sou assim. Aham. E se o outro não gosta, se os meus amigos próximos ou pessoas que estão no meu convívio tem isso, né? Tem a vergonha de sair comigo, de sentar num bar comigo, por quem eu sou, ou é, ou viram a cara para mim por conta de alguém que possa estar comigo que não vá, que não está inserido ali no grupo deles, que não parece comigo. Então, essa pessoa aí não está pronta para mim. Então, viva o seu preconceito para lá, eu quero ficar aqui com essas pessoas que também são felizes como eu e livres dessas bobagens. Né? Aham. No final das contas, tem um buraco lá esperando cheio de terra e é Que isso. é para todo mundo. Se não é um buraco, é um Entendeu? forno, né, meu bem? Porque É, essa é pior. sei lá. Sei Mas é lá. mais ou menos isso. Mas cuidado, É, né, com qualquer tipo de preconceito. Não julgue as sim, pessoas. sim. Conheça essa pessoa, tente amá-la É. e respeite de qualquer forma. A gente tem trazido temas aqui muito relevantes, né, baby? Eu acho muito Uhum. legal isso, assim, que esses temas das nossas lives, e elas ficam gravadas aqui justamente por isso. Eu quase entrei em pânico esses 2, 3 últimos dias atrás, porque a conta aqui foi hackeada, mas por um descuido meu, e eu depois no final da live eu vou falar desse descuido para que vocês também não passem por esse descuido, porque foi uma coisa besta, Punk, né? Punk, e me pegou todos os dados de todas as minhas contas no Facebook, no Instagram, e aí vai, canal e tudo mais, mas tá tudo resolvido, tá tudo certo. É, e aí eu acho que a gente tem que falar sobre esses temas que a gente traz aqui como temas de informação pedagógica, né? A gente já trouxe sadomasoquismo, a gente já falou de bissexualidade, a gente está, né, falando hoje do alossexismo e também sobre os assexuais, Asexual, né? Os exatamente. assexuais. A gente já falou de muita coisa aqui, né, baby? Assim, já é o Sim. segundo ano que nós estamos entrando nesse programa de lives. A gente sempre está trazendo coisas né, de utilidade pública. Tivemos um momento que a gente falou também de arte, falou de cultura, falou de várias coisas, mas agora focados aí, né, nessa questão da sexualidade, do desejo, do sexo, do prazer, né? Sabendo que não somos especialistas nisso, mas vivemos nesse meio, acreditamos nas pessoas que se relacionam a partir desse discurso, né? E que esse discurso pode ser um discurso transformador para as pessoas que estão sendo opressas. Eu não tenho problema nenhum com a minha sexualidade desde os meus 14 anos. Eu, inclusive, né, tive que sair da minha cidade, que é de onde o Baby está falando, por causa da minha sexualidade. Né, aos 14 anos de idade, por quê? Porque eu saía na rua, eu era viadinho, era vai dar, né, e tudo Sim. mais. Então, assim, uma sociedade perversa, né, uma sociedade hipócrita, que naquela época me machucou muito e fui muito feliz também saindo daí. E hoje sou realizado, né, dentro dessa minha escolha, dentro da arte que eu escolhi fazer, que é a drag. E eu trago sempre, tenho trazido no último tempo uma imagem que é de uma grande peneira, né? Eu, como sou uma pessoa do interior, então, assim, peneira para peneirar o café, peneira, né, para pescar. A peneira está muito presente na nossa vida rural. E aí, nos últimos anos, né, relacionado ao que o Baby estava falando, nos meus 3 últimos anos, a minha imagem é de uma grande peneira. É de uma grande peneira em que eu fui alargando os buracos dessa peneira para que as pessoas, as ações, as convivências, as relações que não fossem boas para mim passassem através dessa peneira, e passaram. Pessoas que eu Uhum. achava que eram amigas, né? Pessoas que eu achava que estavam do meu lado, deslizaram por essa peneira. E é isso, né? Que a gente está trazendo aqui nessa ideia de rede, né? A gente traz esses temas, a gente traz esses discursos, esses empoderamentos para as pessoas que não têm voz, né? Eu não quero, né, ao longo da minha vida aqui,
já pensando em ser pai, mãe, sei lá, o que vai ser aqui nessa loucura azul, né? Mas eu não quero ter uma criança do meu lado, mesmo sendo educador, né? E mentir, né? Para essa criança, né? Sobre essas relações, porque isso é relação humana, né? É respeito humano. E nós já dentro da nossa história, a gente carrega muita amargura, a gente já carrega muito medo, a gente carrega muito preconceito. E nós precisamos mudar isso. E é aqui no Bem-Estar, né, que eu já venho te agradecer, bem, porque ninguém quis bater papo com a gente aqui. Né? Mas tudo bem, a gente Mas entende. A gente respeita. A gente respeita. E aí, te agradecer mais uma vez, tá? Mais um mês delícia. Eu tô morrendo de saudade de te encontrar, para te abraçar, para te apertar, né? Pra gente tomar cerveja, pra gente falar bobagem. A gente tomar cerveja é ótimo, né? Só você que toma. Sou eu. Sou eu que tomo todas. Eu só como brownie. Enquanto você toma cerveja, você come brownie. Eu como brownie. Pronto. Deixa assim. Mas eu tenho certeza que breve a gente vai estar junto. Eu fico muito, muito grato sempre por esse encontro aqui. Com certeza. Hoje, leve, porque extasiada. Porque a conversa é sempre boa, é sempre maneira. Sim. E eu adoro estar aqui com você, viu? E, amor, deixa então, vai deixando seu tchauzinho, porque um monte de gente passou aqui, Marcos Paulo. Deixa pra próxima, adorei a live. Eu quero só ver, hein, Marcos Paulo. Marcos Paulo tá se destravando, tá entrando já. Que bom, eu gosto. Tem aos pouquinhos. Eu gosto quando destrava. Agradecer a todas as pessoas, amigos, né, seguidores do Baby Brilho que tá aqui com a gente. E pedir pra vocês, gente, se vocês gostaram desse projeto aqui na Cama com as Mandonas, deixa aqui o seu recadinho pra gente nessa live que vai ficar gravada, né? E porque isso também potencializa outras pessoas, faça parte dessa rede, entra aqui no Bem-Estar Cultural, né? Nós temos também o canal não tem funcionado muito não, porque é aqui mesmo que a gente tem o contato direto com vocês, e o canal está sendo mais para deixar registrado lá os nossos encontros, as nossas ações, mas a gente está aqui, firme e forte, né? Titia gosta muito deste lugar político e social, de estar aqui conversando sempre com o Baby, que é uma pessoa que está na minha vida já há muitos anos e está antenada e sabe que o que eu quero aqui é isso, né? Não é curar as pessoas, né? Muita gente tem me ouvido falar dessas palavras ultimamente, de cura. É trazer informação mesmo, gente. Trazer informação, conteúdo que faça valer, né? E, então, quero te agradecer muito, viu, Baby? Obrigada, eu que agradeço. Passar a sua bola para a gente despedir das pessoas, porque nós já estamos com 1h40. Então vamos lá. Obrigado a todos mais uma vez, né, que acompanharam, assim, as pessoas que acompanharam desde o começo, quem entrou, saiu, voltou, enfim, os recados todos, os que eu consegui ler. Muito obrigado, a sua equipe que está sempre pronta, né, e às vezes muda uma coisa, uma data, vocês sempre estão me orientando assim para fazer as coisas direitinho. E agradecer a você, ao Sandro, essas pessoas maravilhosas, são amigos que a gente tem eternos, né? A gente sabe realmente quem são os amigos da gente de verdade, nos piores e nos melhores momentos. E eu agradeço muito por essa amizade eterna, eu acho que será eterna. Né? Sempre houve respeito, sempre houve conversa, sempre houve festa, muita festa, mas sempre houve... A gente ri demais! E sempre houve essa troca mesmo, diálogo, né? Olha, eu sei isso, eu não sei aquilo, o que significa isso, como é que é aquilo? E ver a relação de vocês, esse casamento de 20 e tantos anos, para mim é uma escola... minha gente, vou fazer ouros. Pois precisamos festejar. Né? Porque eu fui o cupido disso tudo. Exato. Mas vocês estão me devendo um casamento. Já estão 25 anos atrasados. A gente está celebrando casamento, mas o nosso mesmo a gente ainda não fez. Mas vocês estão me devendo um noivo. Eu dei um noivo para vocês. Mas enfim. Mas é isso. Caminho, né, gata? A gente já obrigado. Com a reza, né? Continue orando. Continue orando. Tá? Amém. Amém, gente. Amém, banda. Continuem orando. Mas obrigado a todos vocês. O assunto foi ótimo. A gente vai trazer outros, com certeza. Vamos discutir. Certeza. Quem tiver dicas aí, manda pra gente. Né? Sigam a página, dê os cliques lá, dê os likes e coloquem, olha, fala sobre o assunto tal. Eu tenho um amigo que tá passando por isso. Então não precisa falar que é você não, fala que é um amigo. Joga nas costas do amigo. Joga pro universo. E o universo é o bem-estar. Mas muito obrigada.
obrigado, né? E eu sempre termino falando sobre isso, sobre o respeito pelas pessoas, pelo ser humano, pela natureza, né? Pelos bichos. Se a gente maltrata, se a gente destrói uma planta, se a gente quebra um vaso querido da avó porque gostou de quebrar, ou se maltrata um animal na rua, né, e xinga alguém que você não conhece, já existe um desrespeito total. Então, quem desrespeita um, desrespeita todos. Então, vamos tentar respeitar todo mundo, entender todo mundo, se colocar no lugar, se proteger, né, sexualmente falando aí, porque a AIDS está aí, outras doenças também. E se alimentar, tomar água, e não deixar de cuidar da alma, falar com Deus, ou com quem você acredita enquanto ser superior. Não deixar de cuidar da mente, ler bastante. Vamos procurar saber quem é Freud, quem é Erik Erikson e outros mais. E também cuidar do corpo, né? Fazer educação física e se exercitar e comer direito. Acho que são as 3 junções aí, que é uma só. Corpo, mente e espírito. Arrasou, meu bem, ó. É isso. Constante, né? Porque hoje ela chegou Pois aqui. Eu tô parecendo, como é que chama? O Miguel Falabella. Né? No final ele só faltou fazer isso. Mas obrigado mesmo. É sempre Obrigado uma delícia. demais, viu, baby? Sempre um prazer. Sucesso para nós todos. Sucesso para nós, para nós. Sempre. E aí, minha gente, mês que vem nós vamos estar aqui de novo, tecendo a nossa coxa de retalhos, que ela é bem grande, para falar desses assuntos. Opa, quase que eu derrubei aqui. Agradecer também ao Max, que é meu amigo, né? Max. Ih, gente, esqueci o sobrenome do Max. Max Barroso. Ele vai te matar. Arroba Max.Barroso. Ponto Barroso é meu querido amigo também aqui, produtor, executivo do Bem-Estar Cultural, né? Editor de imagens também. Tem um artista aqui conosco queridíssimo, né? E a Pamela também, Pamela e Érica, que trabalham conosco nessa, né, divulgação das mídias sociais e estão aqui com a gente alavancando esse nosso projeto, né? A gente está esperando, gente, as leis de incentivo chegar para a gente começar a desenvolver outro tipo de projeto. Quando a gente começou a fazer o Laricas Cultural, né, assim, o bem-estar aqui, começou a pandemia. Então, estamos esperando os projetos chegarem, esperando as coisas acontecerem, está retomando aos pouquinhos. A gente não acredita nunca nessa fala, né? Ai, vai voltar o que era antes. Não vai voltar a vida o que era antes. Sejamos realistas, né, meus amores? Sim. Mas a gente está querendo sempre melhorar os nossos discursos, as nossas conversas aqui, né? E trazer essa informação, trazer esse alívio para o nosso coração. Para mim é um alívio estar aqui conversando com vocês, conversando com o Baby todo mês, né? Prestando as nossas homenagens, rasgando as nossas sedas, porque a gente é assim mesmo, né? A gente gosta de gente, né? A gente gosta de gente do jeito que elas são. Então tá tudo certo. Baby, e misturadas, né? Não vamos agrupar, não. É misturadas. Exatamente. Todos misturados. Hashtag a grande graça é essa. Fique livre, né? A gente fique livre e misturados. Misturar as pessoas. Fique livre. Exatamente. É saia dos grupos. E o Baby falou uma coisa, eu quero já caminhando aqui para o encerramento, né? E vou encerrar com você aqui mesmo hoje, tá, Baby? Tá. Eu sempre. Ele vai embora. Dá tchau, aqui, né? Mas eu quero encerrar aqui hoje com você. O Baby falou uma coisa essencial hoje aqui, né? No foco de toda essa nossa conversa em cima do holossexismo, ele trouxe a reflexão sobre o respeito, né? Minha gente, se não há respeito próprio, como é que você vai respeitar o seu próximo? É uma pergunta que eu me faço todos os dias nas minhas reflexões. Eu sou uma pessoa muito espiritualista, né? Levanto de manhã, faço as minhas meditações, faço meus yogas. Por causa do Tantra, me tornei essa pessoa também. Mas também gosto dos meus vícios, quer fumar um cigarrinho, fumar uma cerveja, e tá tudo certo, né? Mas eu sempre penso nisso nas minhas reflexões. Se não há respeito por mim, pela pessoa que eu sou, como é que eu vou respeitar o outro? Então pensemos sobre isso. Ainda tem gente fazendo tchau e chegando agora. Olha, Vera Lúcia Sueli. Dá vontade, minha gente, ficar aqui uma eternidade. A noite toda. Vocês, né, que estão chegando agora. Dodô, queridíssimo, chegou aqui. DJ Rogério também chegando. E aí é isso, tá? Hoje nós falamos aqui, né, no Bem-Estar sobre alossexismo, né? Sobre a expressão de ser contra pessoas assexuadas. Então, 2 termos novos, muito novos aqui. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, busque na internet, né? Tem muita gente pesquisando isso.
né, esses temas, esses lugares novos. Se você tem tempo e te interessa estudar sobre isso, maravilha. Se não, passa essa live nossa aqui para alguém, né, que esteja aí precisando desse apoio. Tá bom? Simone, e só para finalizar mesmo, ó. Sim, Olha, você, eu acho que não prestou atenção, mas eu vou ser rápido, você só faz uma reflexão aí, sem tá. falar nada. Olha, meu anel, o meu anel, peraí, tá dando para ver aqui? Não. O formato do anel não tá dando para ver aqui? Peraí. Tá um reflexo. Que... É um coração? Ah, é ela, que bonitinho. Pronto, foi com a Oh, reflexão. sim. Linda reflexão. Que é amor Beijo. pro mundo, né? E, sim, vai coração pro mundo, né? Pro mundo, muitos corações. Respeito sempre Sim, nós, sim. para que nós possamos respeitar os outros. Um Grande, beijo, meu amor. Beatriz. Fica com Deus, viu? Um beijo, viu? Beijo, baby. Todas Até. as pessoas que tiveram por aqui, a gente se encontra no Foi mês que ótimo. vem. Tchau, 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 Beijão. tchau. Beijo.